Eu quero pedir para os nossos irmãos, já aproveitando que estão de pé, sobre seus pés, para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Eu creio que o hino que a Noemi louvou foi um hino que me confirmou a palavra, que vai falar exatamente sobre essa questão. Tem envolvimento com o que eu vou pregar nessa noite. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31 ao 33, hoje eu quero trabalhar só esse texto. Mateus 6, 31 ao 33. Se você não achou ainda e quiser achar na velocidade da luz, ainda não está também. Glória a Deus. Já está na tela. Aqueles que não achou. Bom, eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais um dia e agradecer também o pastor pela oportunidade e também a cada irmão que vier ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Meus irmãos, você precisa entender que você não está em um sepulcro, em um cemitério, você está na casa de Deus. E a casa de Deus tem alegria, tem glorificação, tem louvor, tem exaltação ao Deus dos céus. Então você tem liberdade de adorá-lo nessa noite. Mateus 6, 31 ao 33 vai dizer assim a palavra do Senhor: Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos já podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, quando nós falamos de Mateus capítulo 6, nós precisamos entender que esse texto não começou no capítulo 6, porque nós vamos ver Jesus depois do batismo e depois da tentação, que Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. Como João Batista começou falando sobre o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, está para vir o reino de Deus. Jesus, de igual modo, também começou pregando, ensinando acerca do reino de Deus, falando modelo de vida do reino de Deus. E essa sequência de ensino, nós vamos ver que se inicia no capítulo de número 5, finalizando no capítulo de número 7. Quando Jesus vai ensinando sobre o reino de Deus, e a multidão de várias cidades acompanha Jesus, vai seguindo Jesus. Jesus, ele só sobe em um monte, ele vai em um monte e começa a ensinar uma sequência, modelo de vida, de princípios, de ensinamento de um cristão que deve andar. Jesus ensinando modelo de vida, modelo de ensinamento, pastor Levino. Jesus vai falar acerca de ansioso, acerca da inquietação, acerca da priorização. E é interessante eu já perguntar desde o início: o que você tem priorizado? O que você está priorizando? Porque Jesus está pregando o sermão do monte, que se inicia no capítulo 5 e finaliza no capítulo de número 7, ensinando sobre os princípios de reino de Deus. Nesse trecho, ele confronta a ansiedade humana e a falta de fé, mostrando que a verdadeira segurança não está nas coisas materiais, mas na confiança no Pai Celestial. E eu quero trabalhar esse primeiro versículo de número 31, que vai falar sobre a ansiedade do coração. Você vê no versículo de número 31, quando Jesus fala
Jesus, é interessante você entender que Jesus não está falando para um público só específico, mas Jesus está falando para diversos públicos. Jesus não está falando exclusivamente para os seus discípulos, os 12 que estavam ali, mas Jesus está falando para a multidão de várias cidades, de vários contextos cultural da época. Jesus está falando tanto para os judeus, quanto para os gentios, tanto para os fariseus, quanto para os saduceus. Jesus está falando, portanto, no versículo 31, não andeis inquietos, não andeis inquietos. É interessante que a palavra inquietos significa preocupação constante, uma mente dividida entre o medo e a fé, porque era assim que tinha público naquela multidão. Jesus está alcançando um público que estava preocupado com as coisas materiais e não priorizando as coisas do reino do alto. Espírito partido entre muitas coisas, isso é o verbo que traz a ideia de inquietação. Ou seja, esse verbo na sua origem grega é meriminal, que descreve o ato de se preocupar ansiosamente, de ter o pensamento dividido entre temores e necessidades, perdendo a paz interior. Portanto, quando Jesus diz, não vos preocupeis, não andeis inquietos, Jesus está dizendo literalmente assim, não deixe que suas mentes fique dividida e ansiosa com essas coisas. Não se preocupe com isso. Não fique ansioso com isso. Não fique inquieto com isso. Com isso o que, Wellington? Com as suas vestimentas, com a sua bebida, com a sua comida. Porque Deus é quem trabalha na tua vida. Deus é quem dá provisão na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É interessante que Jesus, ele não está dizendo para sermos irresponsáveis, mas para não vivermos dominados pela preocupação. Não seja irresponsável. Não viva dominado pelas tuas preocupações. Não viva com a mente dividida, com a mente inquieta, semelhante às ondas do mar em movimento. Tenha um foco, tenha um pensamento, tenha uma visão. Aleluia, Deus. Eu já estou sentindo Deus aqui, meu Deus. E eu vou dar um exemplo bíblico para você ter uma ideia e entender mais a fundo. Pedro, quando está afundando nas águas, está lá em Mateus capítulo de número 40, versículo 30 e 31. O cenário é o seguinte: Pedro está no mar, num barco, e Jesus à noite vai se encontrar com Pedro. Jesus, ele começa a andar por cima das águas. Os discípulos se assustam pensando e falam, é um fantasma, por acaso é um fantasma. Quando Pedro vê Jesus fala que é ele que está andando sobre as águas. Olha que interessante, olha que coisa rica, meu Deus. Pedro pede para ir se encontrar e andar em cima das águas com Jesus. Olha a cena, imagina essa cena. Aí Pedro começa a andar sobre as águas conforme Jesus está andando. Mas o interessante é que vem vento, tira o foco de Pedro. Pedro vai afundando. Aí Pedro agora ele vai estar vivendo a inquietação. Quando ele fala, Senhor, salva-nos, salva-nos, salva-nos. Ele ali está vivendo um momento de inquietação. Porque ele está afundando, ele está com a mente dividida, ele tirou o foco do Senhor. O vento tirou o foco de Pedro. Sabe qual é a ideia que isso traz? É que Pedro ele começou firme, mas ficou inquieto ao olhar para o vento e o mar.
E ele, inquieto, ele tirou os olhos de Jesus. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Quando você tira os olhos de Jesus, porque a tribulação, a inquietação faz você tirar os olhos de Jesus, você acaba afundando como Pedro. Oh glória! Quando você tira o foco de Jesus, você acaba afundando como Pedro. Pedro estava afundando, porque o vento tirou o foco de Pedro. Aleluia, Deus. Então, não fique inquieto, ansioso. Não fique como Pedro, não deixe o vento tirar o seu foco. Não importa o que aconteça, os seus olhos têm que estar fixados em Jesus. Aleluia. A ansiedade, ela é um fruto de uma visão limitada. Quando nós olhamos para o hoje, nós esquecemos que Deus já está no amanhã. Ei, pare de olhar para o hoje. Não esqueça que o teu Deus é soberano e Ele não só está no hoje, Ele já está no amanhã. Tá? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O segundo ponto que eu quero tratar é no versículo de número 32, que vai trazer o segundo ponto, é o mundo e suas prioridades. No versículo 32 nós vemos Jesus falando: porque todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, a comida, a bebida, as vestimentas, todas essas coisas os gentios procuram. E gentios aqui representa os que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus procura os bens materiais, procura as coisas do mundo e prioriza elas. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é: quando você tem um encontro comigo, quando você é mudado, transformado e passa a ser meu servo, meu filho, você precisa entender que a tua prioridade agora não deve ser isso, não deve ser as coisas materiais, mas sim as coisas celestiais. Meu Deus. É interessante que o mundo ele vive correndo atrás de ter, enquanto o cristão é chamado a descansar no ser, ou seja, ser filho de Deus. Quem é filho descansa em Deus. Quem é filho não só corre atrás do ter. Eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou ter. Não se preocupa com isso, se preocupa em ser filho, em ser servo, em priorizar o reino, em priorizar as coisas do alto e não as da terra. É interessante que Jesus fala: por acaso a tua ansiedade, no contexto anterior, pode acrescentar um côvado na tua vida? A tua ansiedade, a tua inquietação não vai te acrescentar nada. Aleluia, Deus. Tem muitos de nós que está ansioso, que está inquieto, que está preocupado com o dia de amanhã. Ei, deixa eu dizer o que está escrito na palavra de Deus no contexto anterior. Assim como o Pai cuida das ervas do campo, Ele também cuidará de você. Assim como o Pai cuida dos lírios do vale, Ele também cuidará de você. Então não fique inquieto, não fique ansioso.
Ah, eu preciso. Ah, e amanhã? Ah, meu Deus, e a minha dívida? Ah, meu Deus, e essa enfermidade? Ei, entrega na mão de Deus. Confia no Senhor, porque o mais o Senhor fará. Filipenses 4:6. Agora cabe eu conectar esse texto. Jesus está falando: não andeis inquietos, ou preocupados, ou ansiosos. Mas olha só o que é que Jesus nos ensina pela vida do apóstolo Paulo em Filipenses 4:6, quando Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, olha isso, apresente os seus pedidos a Deus. Se está ansioso, Jesus falou que não é para andar ansioso. Mas se você está, apresente os seus pedidos a Deus. Meu Deus, era para você ter dado glória, mas já você dá glória. Já você abre a boca e glorifica, porque essa palavra de Deus é poderosa. Aleluia, Deus. Quem não der glória nisso, não dá glória mais não, meu Deus. Ei, quem ama o mundo perde o céu. Por quê? Porque o coração dividido entre Deus e o mundo nunca terá paz, mas sempre andará angustiado, com a mente dividida, com inquietação e ansioso. Quem confia em Deus, entrega nas mãos dele. Ei, e entregar nas mãos de Deus é você crer, é você deixar que Deus trabalha, é você confiar que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Não você dizer, eu creio, mas fica pensando, e amanhã, e depois, e aquilo outro, e o meu problema. É você deixar na mão de Deus. Você só precisa entregar, porque Deus fará. Aleluia. Você precisa entender que quando o mundo corre atrás do ter, Deus procura o ser. Deus procura o ser filho, Deus procura o ser servo, Deus procura o ser meu filho, Deus procura eu estou priorizando Deus, Deus procura, eu estou dando crédito para Deus, Deus procura, eu sou estudioso da palavra de Deus, Deus procura, eu creio em Deus. Deus não procura aquele, eu quero ter, eu quero ser. Deus procura aquele que está disposto a entender que é ser filho. Ei, nossas escolhas revelam a quem damos prioridade: ao mundo que passa ou ao reino que permanece? Aí cabe uma pergunta para você: qual tem sido as tuas escolhas? Quais são as escolhas que você está fazendo? Quais são as escolhas que você está escolhendo diariamente? Porque as tuas escolhas determinam a tua prioridade. O que você tem priorizado? Será que realmente é Deus? Aleluia, Jesus. Melhorou, pastor. Será que realmente é o reino dos céus? Cabe você pensar. Porque nosso Pai, Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos.
Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Jesus nos convida a mudar o foco nesta noite. Mudar o foco do medo para a confiança, da necessidade para a fé. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que está disposto a mudar o foco nessa noite? Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você: tira o foco do medo, tira o foco dessa dor, tira o foco dessa enfermidade, tira o foco dessa inquietação. Foca em Deus, foca em Cristo, foca no Senhor, foca no alto. Paulo fala em Colossenses 3:3: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. É interessante que no contexto desse texto antes, Jesus vai falar: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. De igual modo, ninguém pode servir aos bens materiais e a Deus. Você tem que ter um foco, ou a Deus ou aos bens dessa terra. Qual tem sido o teu foco? Mas entenda que hoje Jesus te convida a focar no céu. Terceiro ponto que eu quero trabalhar, no versículo de número 33, a prioridade do reino. Quando Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que esse verbo buscar, na sua origem ele implica em esforço contínuo, em constância, em prioridade. Sabe o que esse verbo implica? Sabe a ideia que ele quer trazer? A ideia é a seguinte: é buscar até encontrar, é buscar sem medir esforço, é buscar sem cansar, é buscar até encontrar, como um garimpeiro em busca de um tesouro precioso. Ele busca, ele procura até encontrar o tesouro. É essa ideia que Jesus está passando para a multidão e para os discípulos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a ideia, pastor Levi, que Jesus está trazendo para nós buscar. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre o coração humano. Segundo Paulo, o reino de Deus não se baseia nem em comida e nem em bebida, mas em paz no Espírito Santo. Ei, buscar a justiça de Deus, a justiça do reino, é viver em primeiro lugar. Nunca é deixar o reino por último lugar. O reino de Deus tem que ser prioridade na tua vida. Porque quando nós buscamos a justiça do reino, nós vivemos conforme os valores que Cristo quer que nós vivamos. Quem vive priorizando o reino, ama o próximo, vive pela fé, vive pelo amor. Porque Deus
habita dentro de nós. Se você não der glória a Deus, eu não sei o que precisa mais fazer aqui para dar glória. Aleluia, Jesus. Mas quem coloca o reino de Deus sobre o coração, ou seja, quem coloca o reino em primeiro lugar, nunca fica em último lugar. Nunca. Porque a prioridade é o reino. E quando é o reino, Deus acrescenta. Ei, e você precisa entender que Deus, Ele acrescenta comida, bebida e vestimenta. Mas o Deus que eu e você serve é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, o Elohim Adonai. Ele pode te acrescentar muito mais do que o que você pede, muito mais do que comida, bebida e vestimenta, porque Ele é Deus, e Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas prioriza o reino, porque quando o reino é o centro da vida, as outras áreas se alinham automaticamente. Então você precisa entender que o reino de Deus tem que ser priorizado. E pega isso, o reino não é sobre posição, é sobre submissão. Você tem que estar disposto a ser submisso a Deus, porque o reino não é posição. Eu estou em primeiro. O reino é submissão. E tem mais, priorizar o reino é viver para agradar o rei, não para agradar o mundo. É o rei que tem que ser agradado. E nem precisa eu falar que o rei é o nosso Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. É por isso que Tiago 4:10 fala: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que é que eu aprendo? Que quem prioriza o reino se humilha diante do rei. E humilhação aqui num contexto, num significado bem simplório, traz a ideia de estar sujeito a algo, estar debaixo. Ou seja, quem se humilha diante de Deus está debaixo, sobre a autoridade de Deus. Traz a ideia de humilhação, de humilde, de pessoa que se humilha, humilde. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Quero ir para o último ponto, para a gente ir para a conclusão. A promessa da provisão. Nós vemos no versículo de número 33, uma promessa soberana do nosso Deus. Nós vemos Jesus falando: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que o Senhor vai acrescentar na sua vida? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. É interessante nós pensarmos que Deus, o Senhor Jesus, não está prometendo luxo. Ele não está prometendo uma mansão. Ele não está prometendo carro, casa, muito dinheiro na conta, uma casa de luxo, uma férias em Dubai. Ele está prometendo provisão fiel. Jesus não está prometendo coisas luxuosas, irmã Wanda. É interessante que Ele está prometendo algo simples, mas a promessa dele é fiel. Pastor Levi,
é fiel. Porque o Deus que tu serve, Ele é fiel para fazer na tua vida. A palavra acrescentar de Deus é que Deus, Ele acrescenta na nossa vida, como Ele acrescenta na vida dos pássaros, das ervas daninhas. Ele também acrescenta na tua vida. Acrescentar de Deus, o acrescentar de Deus, você precisa entender que é perfeito. Vem no tempo certo e da forma certa. Glória a Deus. Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do restante: família, finanças, saúde e futuro, que Ele é o Deus do amanhã. Então não fique ansioso. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que não deve ficar ansioso, inquieto, com a mente partida, em movimento, porque Deus é quem está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, das tuas finanças, da tua saúde. É Ele que está no controle. Então descansa, descansa. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você e para te convidar a substituir a preocupação pela oração. Cada vez que a ansiedade vier, não fique angustiado. Vá no seu quarto, feche a porta, faça o que Mateus 6, não sei se é 13, está escrito: feche a porta e ore ao Senhor. Entrega para Ele, que Ele vai fazer. Entrega e descansa. Deus me trouxe aqui hoje para te convidar a você colocar o reino em primeiro lugar. Leia a palavra de Deus, sirva na igreja, viva com integridade, porque isso faz parte de priorizar o reino do Senhor. Ei, confie na fidelidade do Pai. Não fique sem confiança, mas confie. Porque o mesmo Deus que alimenta as aves e veste os lírios, não deixará faltar nada a você. Meu Deus, Ele não vai deixar. Confia. Já vou concluir. Deus nos chama hoje a tirar o foco das preocupações e voltar os olhos para o reino. Quem busca primeiro o reino, vive em paz, anda em fé e experimenta o cuidado sobrenatural do Pai Celestial. Saia daqui nessa noite entendendo isso e crendo, conforme os Salmos de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Saia daqui nessa noite entendendo isso.